Olha, quando a gente ouve que uma empresa teve um lucro recorde, a história está longe de acabar ali. Na verdade, é aí que ela começa. Uma jornada bem fascinante, viu? Vamos juntos seguir o rastro desse dinheiro para descobrir o que acontece com ele de verdade, para onde ele vai depois do anúncio. Pois é, essa é a grande questão, né? Uma empresa fecha o ano super bem, ótimo. Mas e aí? Para onde vai essa grana toda? E a resposta, olha, ela diz muito sobre a saúde e principalmente sobre a estratégia da empresa. Porque o lucro não fica lá parado no banco, de jeito nenhum. Ele é obrigado por lei a seguir um caminho bem específico. Então vamos entender isso direito. A primeira coisa, e isso é super importante, é que lucro não é a mesma coisa que dinheiro no caixa. Não é uma pilha de notas. Na contabilidade, o lucro é um lançamento, um registro que aumenta o valor total da empresa, o que a gente chama de patrimônio líquido. Dá para pensar no patrimônio líquido como a riqueza que, no fim das contas, pertence aos donos, aos acionistas. E para a gente conseguir seguir as mudanças nesse valor, existem umas ferramentas contábeis bem específicas. E para acompanhar essa jornada do lucro, os contadores usam o que eu gosto de chamar de dois mapas. São dois relatórios financeiros, a DLPA e a DMPL. São elas que contam a história completa de como o valor da empresa foi mudando com o tempo. A diferença entre essas duas é o pulo do gato. Pensa assim, a DLPA, que é a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, é como se fosse um capítulo de um livro focado em um único personagem, o lucro daquele ano. Agora, a DMPL, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, ela é o livro inteiro. Ela mostra o filme completo de tudo o que aconteceu com a riqueza da empresa. E aqui que a história fica mais interessante, com um tempero bem brasileiro. Existe uma regra na nossa lei que basicamente obriga as empresas a tomar decisões bem específicas sobre o que fazer com o lucro. Não dá para deixar ele parado. E essa regra é o ponto central de tudo. Olha só, desde uma mudança na lei, lá em 2007, uma empresa não pode mais só ir juntando lucro ano após ano numa conta chamada lucros acumulados. Não pode. Chegou no fim do período, o saldo dessa conta tem que ser zero. O que isso significa na prática? É simples. Todo lucro tem que ter um destino. A empresa é forçada a decidir o que vai fazer com aquela grana. É como se cada real de lucro precisasse ganhar um emprego. Vai para os acionistas? Vai ser reinvestido? Vamos ver quais são os caminhos. Bom, com essa regra de ter que zerar o saldo, a lei não deixa a empresa na mão. Ela estabelece uma ordem de prioridades, não é uma escolha aleatória do tipo, vou fazer o que eu quiser. Não, não. Existe um caminho obrigatório que o lucro tem que seguir. Então, se o lucro não pode ficar lá acumulado, qual é a primeiríssima coisa a se fazer com ele? E um spoiler, não é pensar em bônus ou em dividendos para a galera. A lei tem uma prioridade bem mais prática. Qual será, hein? A hierarquia é a seguinte. Passo 1. A empresa teve prejuízo em anos anteriores, então o lucro de agora tem que ser usado para cobrir esse buraco, para limpar o nome da empresa, digamos assim. Passo 2. Uma parte do que sobrou vai obrigatoriamente para a tal da reserva legal. E só depois de tudo isso, com o que restar, é que a empresa pode pensar em distribuir dividendos para os acionistas ou criar outras reservas para investir no futuro. Vamos dar um zoom nessa reserva legal. O que é isso, afinal? Pensa nela como uma espécie de poupança obrigatória, uma poupança forçada da empresa. A lei diz, olha, 5% do lucro líquido de cada ano tem que ir para essa reserva. E isso acontece até essa reserva atingir um valor de 20% do capital social da empresa. Para que isso? Simples, é para garantir um colchão de segurança, uma proteção para tempos mais difíceis. Então o processo todo segue uma ordem bem clara, né? A gente parte do lucro líquido. Dali um pedaço já vai direto para a reserva legal. Do que sobrou, uma parte pode virar dividendos para os sócios e o resto pode ser usado para criar outras reservas, para investir ou até para aumentar o capital da própria empresa. É uma sequência de decisões bem lógica. Ok, agora vamos voltar para aquele nosso mapa completo, a DMPL. Lembra dela? Como a gente viu, ela vai muito além de mostrar só o que aconteceu com o lucro do ano. A DMPL mostra todas as mudanças no valor da empresa. É que tem coisas que de fato aumentam ou diminuem a riqueza total da empresa. O lucro ou o prejuízo, claro, é o mais óbvio. Mas não é só isso. Pensa no dinheiro que os próprios sócios colocam na empresa, ou quando ela vende novas ações no mercado. Tudo isso mexe no valor total do patrimônio líquido. Mas, e aqui tem um detalhe super importante que a DMPL mostra pra gente. Nem toda movimentação significa que o bolo total aumentou ou diminuiu. Às vezes a empresa só está reorganizando as gavetas. Ela mexe no dinheiro internamente, sabe? Tipo, tira de uma reserva e coloca no capital social. O valor total continua o mesmo, só mudou de lugar. Vamos a um exemplo prático.
Imagina que uma empresa pega R$100 mil que estavam em uma reserva e usa esse valor para aumentar o seu capital social. O que aconteceu? O dinheiro só saiu da conta reservas e foi para a conta capital. O valor total do patrimônio não mudou nenhum centavo. O que mudou foi a composição dele. E é exatamente esse tipo de troca interna que a DMPL consegue mostrar com clareza. E quando a gente olha para uma DMPL de verdade, a estrutura dela deixa tudo isso muito visível. É como uma planilha. Cada coluna é uma conta diferente do patrimônio líquido, capital, as várias reservas, lucros acumulados e as linhas. As linhas são as operações, o lucro do ano, a criação de uma reserva, o pagamento de dividendos. Dá para seguir o caminho do dinheiro, vendo ele sair de uma coluna e ir para outra, e entender direitinho qual foi o impacto no total. Certo. Mas e daí? Para que saber tudo isso? A verdade é que a DMPL não é só um monte de números para contador ver. Ela é muito mais. Ela é uma janela para a alma da empresa, para a estratégia dela. Porque quando a gente analisa uma DMPL, a gente começa a entender a história que os números contam. Por exemplo, a empresa está distribuindo um monte de dividendos. A prioridade ali é recompensar os acionistas, agora. Ela está criando um monte de reservas novas. Opa, a prioridade é reinvestir, pensar no crescimento futuro. A maior parte do lucro foi para cobrir prejuízo, sinal de que a empresa está numa fase de recuperação. Cada decisão dessa revela as verdadeiras prioridades de quem está no comando. Então a grande lição é essa. Da próxima vez que sair uma notícia sobre o lucro de uma empresa, não pare na manchete. Vá um pouco mais fundo. Procure pela DMPL dela. Porque é ali, naquele documento, que está a história de verdade. Não só para onde o dinheiro foi, mas o mais importante, para onde a empresa está querendo ir. É a chave para a gente entender o futuro de qualquer negócio.